E eu tava conversando com o Daniel aqui antes, cara, obviamente, sobre a guerra, né? Que tá rolando lá no Irã. No Rio de Janeiro. Não, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, eu tava lá. Você também tava? Você me disse que voltou de Cheguei lá ontem. Eu tava lá esse fim de semana também, tava suave. Mas lá no Irã, tá suave, não tá? Tá suave, não tá? Vai depender um pouco sei lá, da hora que a gente tá falando. De 20 em 20 minutos tudo pode mudar, né? Pois é, tá quase Lembra? um Band News. Band News. Cara, mas aí a gente tava comentando aqui do que será que, quais são os ângulos que tem nessa guerra aí para, por exemplo, os Estados Unidos, para a China, né? O que cada um tem para ganhar aí. E aí tem o outro player, que é a Rússia, e aí a gente tem então um mundo futuro imaginado por alguém, que tem a ver com plano, que a gente já falou em todos os outros programas. Sim. E que tá aparentemente... Cara, tem tanta coisa pra gente falar hoje. Vamos lá, vamos escolher uma. Tá bom. Vamos escolher uma. Vamos começar Fica aqui. à vontade aí. O plano, que a gente já falou várias vezes aqui. Esse plano continua em andamento, porque até onde eu... acho que eu li postagens suas, eu acho. Tá. Sobre essa parada. Que tem... Cara, a ideia era que houvesse um pacto, houvesse alguma paz ali, que o Estreito de... tivesse ali as tropas para garantir a paz, ou que o Estreito de Hormuz ia ficar tranquilinho, ia ter umas tropas americanas ali, não é? E aí haveria um ataque a essas tropas, que seria um ataque supostamente iraniano, que deflagraria uma ação militar mais séria de Estados Unidos, Israel, Sim. né? Isso é uma análise de cenário, né? Uma hipótese que está sendo levantada ali pelo track records, né? A recorrência das coisas que acontecem. Você compara a guerra do Vietnã com isso. E o que está acontecendo agora? Nesse momento? Mais ou menos, assim, nesse momento a gente teve a abertura do Estreito de Hormuz, daí a gente teve o ataque de Israel. Ao Líbano, né? Daí fechou de novo. Que eles falaram, poxa, mas o Líbano tá dentro do acordo do cessar-fogo. Aí Israel falou, não tá. Pô, aí jogaram bomba, pô, então não tá, né? Entendeu? E aí, é claro que o Irã retaliou, falou, pô, você tá atacando meu patrocinado aqui, meu atleta, eu vou revidar, né? E aí estraga, né, o negócio. Então, aí os Estados Unidos falam, olha, eu tentei fazer o cessar-fogo, mas você não cumpriram. Não cumpri porque Israel... Não cumpriu. Isso aí é outro problema. O problema é Israel. O Líbano é uma coisa. A gente está aqui, Estados Unidos, Irã, Estreito de Hormuz. Você vai se meter no negócio lá, então você não respeitou. Aí tá aquele disse-me-disse. Não, você que não respeitou, não foi você. Pô, eu fiz a minha parte. Não, eu também fiz. Aí... Complicado, né, cara? E aí essa situação de... Você diria que isso faz parte de um xadrez 4D do Trump, cara? Tipo, ele esperava que... Na minha opinião, faz. É claro que eu não vou chegar aqui no Flow, aproveitar essa oportunidade para dar a aulinha de geografia que nego dá no ensino médio, né? Vou falar o que tá circulando Perfeito. Vou falar o que está circulando nos canais de inteligência, porque a galera do dia a dia da geopolítica não coloca a inteligência na jogada, e quando coloca é muito preto no branco, assim, muito óbvio, não tem as nuances do Epstein, por exemplo, da galera que está chantageada, que está tomando decisão não para o bem da sua nação, mas para não ir para cadeia por causa dos documentos comprometedores. A galera não põe isso na equação, né? Então, assim, existe um plano claro, os Estados Unidos já não querem mais ser xerife do planeta Terra, não querem mais ter tropa espalhada pelo mundo todo, não querem mais ter que monitorar os oceanos do planeta Terra inteiro, eles querem só ficar com o hemisfério ocidental, por isso que é uma nova doutrina Monroe, que era a doutrina América para os americanos. Então, eles querem voltar a isso. E eles querem... Isso é coisa dos americanos ou do Trump? Rapidinho. Era dos americanos, né? Que a doutrina Monroe sempre existiu, mas agora o Trump está voltando com isso, tanto que está sendo chamada de doutrina Donroe, né? Por causa do nome do Donald. Então, a ideia é que os Estados Unidos não dependam mais do comércio internacional, a ideia é acabar com a globalização, de não ter mais esse comércio aberto no mundo, e os Estados Unidos ficarem, de certa forma, blindados aqui no hemisfério ocidental. Para isso, eles dependem dos recursos naturais que tem no Canadá, que tem na Groenlândia, que tem no México também, e principalmente o petróleo venezuelano. E é claro, daqui a pouco que ele terminar esse serviço, ele vem conversar com o Brasil, porque o Brasil é a segunda maior reserva do mundo de terras raras. Então, quando a China falou não vendo mais terra rara para ninguém, é claro que eles falaram, vamos ter que pegar o Brasil pra gente.
Então, é o que se chama, o que eu tenho chamado, né? Porque o que a gente tem é o tecnato. Tecnato é aquela ideia que foi criada nos anos 30, depois da Grande Depressão, quando um cara chamado Howard Scott ele se desiludiu tanto com o comunismo quanto com o capitalismo, ele pensou numa terceira via, então ele inventou uma ideia de que, para não haver mais crises como a de 29, né, a Grande Depressão, a ideia é acabar com o dinheiro, que é o que está acontecendo hoje, né? O dinheiro físico está em extinção, substituir o dinheiro por um crédito de energia. Cada um recebe uma mesadinha de energia, todo mundo recebe a mesma mesada de energia, não pode trocar, não pode vender, e ela tem um prazo para expirar. Você está falando CPF ou de nações? CPF. Tá. Cada pessoa, cada adulto, criança não recebe, você recebe aquele crédito de energia. Então você vai comprar um hambúrguer. Quanto de energia foi gasto para produzir esse hambúrguer? Tanto. Então você vai usar o crédito que você tem. Então não vai ter mais propriedade dos meios de produção, isso tem a ver com o comunismo, né, por um lado, mas por outro lado é um sistema completamente tecnológico, porque você tem que monitorar o que está todo mundo comprando e vendendo para contabilizar esse crédito, e você tem que ter um monitoramento em tempo real da quantidade de energia que está sendo produzida dentro daquele tecnato, que é o nome desse negócio. Isso faz algum sentido na tua cabeça? Como assim? Isso é aplicável? Isso seria viável? Não, isso é igual a Revolução Francesa. Os caras querem implementar uma ditadura, mas dizem que é para trazer a liberdade, né? Em nome da liberdade, igualdade e fraternidade, os caras arrancavam a cabeça de quem não concordava. Você fala, irmão, achei que era liberdade, né? Achei que era fraternidade. Não, mas só pros meus... Você acredita em fada madrinha também, irmão? Pô, tô aqui pra te arrebentar. Isso aqui é só o argumento. Somebody love. O somebody, pô. Então isso é uma ditadura fantasiada de um paraíso tecnológico, mas é uma prisão digital total, pô. Esse modelo é a ser implementado no planeta? Os Estados Unidos querem implementar só no hemisfério ocidental. Tá. Só que isso já está implementado na China. A China já é assim. Entendeu? Então a China só vai expandir a sua zona de influência, criando o tecnato que eu chamo, eu acho que foi eu que inventei esse termo, tecnato da Lestásia. Por que Lestásia? E porque o tecnato das Américas seria o tecnato da Oceania e o tecnato comandado pela Rússia é o tecnato eurasiano. Eu estou usando uma terminologia que George Orwell usa no 1984, em que o mundo, depois de uma grande guerra mundial, está dividido nesses 3 grandes blocos, que são tiranias tecnológicas, exatamente como nos anos 30 o Howard Scott pregava, e o braço direito dele, que era o Joshua Norman Haldeman, também pregava, lembrando que Joshua Norman Haldeman teve uma filha chamada May Haldeman, que casou com um cara chamado Elon Musk e teve um garotinho chamado Elon Musk. Então essa família trabalha em prol disso desde os anos 30. E é isso que eles estão implementando. Todas as empresas do Elon Musk ajudam isso a vir à tona, entendeu? Interessante pra cacete. E aí a gente tem então o tecnato liderado pelos Estados Unidos e nesse... Tem o liderado pela China e o liderado pela Rússia. Isso. Esses tecnatos, eles são essencialmente ditaduras mesmo? Assim, vamos lá. Então a gente vai ter os continentes americanos liderados por um cara, pelos Estados Unidos. Um comitê de... Por isso que é tecnocracia, né? Um comitê de pessoas muito esclarecidas, muito capacitadas, cientistas, engenheiros, pessoas muito racionais, que vão impedir esse tecnato de viver uma crise como a crise de 29. Inclusive capazes de garantir um mínimo saudável para a população. Renda básica universal. Para mantê-los calmos. Então, aí se fala de crédito social, né, e tal. Depois que o Joshua Haldeman, o avô materno do Musk, foi preso por participar desse movimento, que é um movimento antidemocrático, porque você não tem mais eleição nesse sistema, não tem mais um modelo político de democracia representativa que o povo escolhe os seus representantes eleitos, isso não tem. É tipo assim, resumindo de forma grosseira, o povo é burro, então cala a boca burro, deixa que eu governo que eu sei melhor. Porque você é burro, só escolhe burro, aí sempre dá problema. Então, também tem a questão da demagogia, né? Que é o cara que se candidata prometendo mundos e fundos, não vai cumprir, mas aí o povo acredita, vota nele, então a democracia teria sido pervertida. Então os caras se desiludiram com a democracia, com o capitalismo e com o comunismo também. Então os tecnocratas se dizem anticomunistas, mas bebem muito do comunismo e vide a ideia de não ter mais a propriedade dos meios de produção. Então seriam comandados por um comitê de ilustres, né? Que é a definição de aristocracia. Aristocracia vem de um termo grego que escreve areté, mas fala arite em grego,
E arite significa virtude. Então, os aristocratas, ou os aristos, são os virtuosos, a aristocracia são os virtuosos no poder. É exatamente isso. Ou é aquilo que a gente lê na República do Platão. República do Platão é uma ditadura, até uma ditadura com uma eugenia embutida, né? Porque o rei filósofo, ele é geneticamente fabricado através do cruzamento de pessoas. A gente vê isso no filme com a Angelina Jolie, Salt, né? Que ela é uma agente secreta russa. A gente vê que o pai era um atleta, o campeão olímpico, e a mãe era campeã mundial de xadrez. Então, associou a genialidade da mãe com o vigor físico do pai. Então, a engenharia genética, antes de ter o CRISPR, que é aquela maquininha que faz edição de gene, era com cruzamento de pessoas assim que tem esses perfis, né? Então, igual a gente faz com cachorro. Exato. Era tipo, ou então o que o Gregor Mendel, né, o monge, fez com as folhinhas, com as plantas, desenvolveu a ideia da genética, né? Gene recessivo, gene dominante, por aí vai. Então, é uma ditadura governada, a princípio, por aquilo. Tem um cara americano, Curtis Yarvin, que é um dos filósofos que vai nessa linha. Ele fala de você não ter mais um governo, mas você ter um GovCorp, um governo-corporação. Assim como uma corporação, vamos supor, o povo americano não participou da escolha do Tim Cook como CEO da Apple. E dessa forma também, o governo visto como corporação, o povo também não vai participar. Eles que escolhem, o comitê do board de diretores, o conselho de diretor, que escolhe quem vai ser o novo CEO. Então, é uma ditadura, é a destruição da democracia fantasiada de um paraíso tecnológico, mas que, na verdade, é uma ditadura, uma prisão digital. E aí a gente teria o plano, assim, o que se espera é que a gente tenha, então, 3 desses grandes blocos. Talvez tenha um quarto que será comandado por Israel. O Israel quer fazer isso, vamos ver. Existe uma chance de acontecer. A chance de acontecer é os Estados Unidos saírem do Oriente Médio e deixar as bases e os equipamentos para Israel fazer o que eles chamam de Grande Israel, que é vir desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Eufrates, lá no Iraque. Então, hoje mesmo, um dos ministros de Israel ele falou sobre esse plano, né, de englobar dentro do Grande Israel a Síria, o Líbano e o Iraque. Caralho, mas é que isso não tem a menor chance de dar certo. Né? Não, vai terminar na Terceira Guerra Mundial, né? Porque, assim, vamos combinar, ó. Não dá... O livro do Apocalipse já mostra que não vai dar certo. Né? É verdade. Então, assim, quando a gente para pra quem crê, né? O que derrubou, por exemplo, os grandes impérios, os maiores impérios, foi o fato, assim, basicamente foi o fato de ter muitos povos muito diferentes que não queriam fazer parte daquele império. Então... imagina. O Alexandre o Grande resolveu um pouco isso, né? Porque ele helenizou, transformou todo mundo em grego, né? Ele fez uma colonização cultural, ele fez todo mundo falar o idioma grego, estudar a cultura grega. Ele ia estabelecendo ginásios, né? Escolas, faculdades da época ali. Então o cara estava lá na Pérsia, que hoje é o Irã, ele estava se imaginando como um grego, né? E os Estados Unidos fazem isso também com a indústria cultural, né? É mesmo? A galera fica admirando os Estados Unidos, o cara quer ser americano, todo mundo quer morar nos Estados Unidos, quer ter uma cidadania americana. Então é como se você visse o dominador com bons olhos, né? O Império Romano fazia isso, oferecendo a Pax Romana, né? Eu vou te dominar e cobrar imposto, mas eu trago a paz. E o Napoleão, com o Império Napoleônico, fazia isso com o Código Civil, né? O Código Civil Napoleônico é tipo assim, eu tô te ferrando, mas pelo menos tô te trazendo alguns direitos. Aí você fala, ok, direito de eu me ferrar, né? Não, mas é um direito, né? Se aqui a gente vai ter, com certeza, os caras que... A gente já tem hoje os caras que ficariam muito felizes se a gente tivesse algum tipo de intervenção americana. Ah, né? lógico. A gente já tem uns caras assim. Lógico, mas torcendo. Venha, Trump! Mas a gente joga uma bomba na favela lá do Rio. Mas a gente tem também uns caras que eles... vão morrer odiando essa porra. Então é muito difícil... pra tu eliminar esses caras... porque esse sistema... Desculpa te interromper. Não, vai. Esse sistema você impede a resistência. Você impede o subversivo, a rebelião. É um sistema de controle total. Se tiver a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital plenamente e a substituição da identidade física, papel, para a identidade digital, acabou, meu irmão. Um é botar a pessoa dentro da jaula e o outro é trancar a jaula. Tu nunca mais sai dali de dentro. Meios de ação a pessoa não tem mais.
Não tem mais acúmulo de patrimônio, não tem mais privacidade, não tem mais liberdade. Tudo que você faz, pensa, compra, lê, conversa é monitorado. Então, aí entra até a ideia do pré-crime, né? A inteligência artificial, pelo que você fala e posta nas redes sociais, pelos livros que você compra, os produtos que você consome, já prevê que você vai cometer um crime e já te arrebenta antes de você sonhar em se rebelar contra o sistema. Ou seja, China 2026. Já, lá é o test drive. Lá tá assim, tá cara? Assim, pô, é o test drive. Tu não tá exagerando não, Daniel. Não tô não, cara. Pra cidadão chinês é assim. Um cidadão chinês de Shenzhen, por exemplo, ele do vive meio assim? do nada? Não. Nas de grandes cidades? Numa grandíssima cidade. Total, pô. É? É, total. Eu nunca fui à China, e não vou, só se os caras me arrastarem pra lá, porque eu não sou burro também, né? Tem vários lugares para os quais eu não vou de jeito nenhum, né? Rússia, por exemplo, né? Tá. Tem certos lugares que não tem como eu ir, né, irmão? Porque eu não sou burro. Então, assim, eu nunca fui. Mas pelo que você vê de testemunho de chineses, o próprio professor Jiang, que tá bombando aí, ele deu uma entrevista agora pro Patrick Bet-David e ele foi perguntado como é que é a realidade lá, o que você pode falar que você não pode falar. Ele falou, eu não posso falar sobre nenhum líder daqui, eu não posso falar sobre as minorias uigures que existem, eu não posso falar sobre vários tópicos que existem, se eu falar já era. Pô, o Jack Ma, que era o cara multibilionário lá, achou que ele tava poderoso o suficiente pra peitar o governo, o cara sumiu, pô. Sumiram com o cara. Você vê, se um cara desse tamanho tomou uma paulada desse jeito, imagina o cidadão comum ali. Não há meio de ação para tu mudar aquilo. É impossível. Você não consegue fazer uma revolta e derrubar o governo. Você não tem meio de ação. Até porque o povo em si, lá, não tá muito preocupado com isso, tá? Tipo, o povo... Ele faz as contas, né? O povo faz as contas, né? Ele fala, vou ficar em casa vendo televisão. Pô. Entendeu? Porque eles sabem o que acontece com quem peita, né? Então, o cara fala assim, meu irmão, vou ficar na minha aqui. O sonho deles, o professor Jiang falou, né? O sonho de ele morou muitos anos no Canadá. Aí o cara falou, qual é o sonho de um jovem canadense? Ele falou, ser jogador de rock. Ele falou, qual é o sonho do americano? Ser empresário. E o sonho do chinês é ser funcionário público, membro do partido. É o único sonho. Porque lá, se você é membro do partido, você tem privilégio e tal. E você tá meio que blindado, né? Porque você tá na cúpula. E ainda assim, talvez por isso é um país que tá rico pra cacete. Claro, pô. Porque você não tem... Imagina no Brasil, todas as coisas boas precisam ser votadas pelo Congresso. Os caras... Existem conflitos de interesse, né? Existem pessoas que enxergam na promoção do povo como um prejuízo para o seu interesse pessoal, então não vai, né? Agora, quando você tem um cara que fala, nós vamos montar um plano quinquenal aqui de 5 anos para chegar até lá, acabou. Ok, pessoal? Ok, pô, claro. Hoje em dia eles têm câmeras com reconhecimento facial e monitoramento de expressões faciais para ver se o cara tá achando legal o discurso do Xi Jinping ou não. Entendeu? De repente o cara tá lá com sono, eu digo, por gentileza, leva ele na sala e fala, tem algum problema? Aí falou, por quê? Não, porque a máquina identificou que você não tá gostando. Ele falou, não, eu tô com diarreia. Aí fala, tá com diarreia mesmo? Deixa eu ver aqui. Entendeu? É nesse nível, cara. Mas se liga, isso que tu tá falando aí, vamos lá, querendo ou não, a gente tem um cenário que a China tá indo pra frente quase que... Ou, se não tá indo pra frente, nos últimos anos foi pra caralho pra frente, quase que em todos os pontos de vista, quase todos os aspectos, né? Sim. Talvez não expansão territorial, mas... Já expande lá pra Taiwan. Mas economicamente, pode ser que sim, mas... e por aí vai. Sim, soft power também, né? Emprestando dinheiro pra todo mundo, construindo ponte e tal. Porto. Sendo uma ditadura capitalista, comunista, uma ditadura, um comunismo chinês esquisito, né? Então... Em boa medida, tá funcionando melhor do que aqui, que é uma democracia, não tá? Pra liderança, né? Pro povo, acho que não, né, cara? Acho que não. Não sei, porque eu escuto umas histórias meio distoantes. Aí você vai chegar naquele negócio, os caras falavam que no Brasil, na época da ditadura, era melhor, né? Porque não tinha crime. Será? Pô, eu não acho legal essa visão de mundo, não. Porque lá os caras não conseguem falar porra nenhuma, é isso que tá dizendo? E também você não tem um crime, né? Você tem muita corrupção, né, e tal.
mas você não vai ter o nível de crime que você tem no Brasil, por exemplo, né? Mas a qual preço? Né? Eu Entendi. Entendi. Tu não tá às vezes é melhor tu nego roubar teu celular do que você ficar num jogo desse aí. Se você publicar alguma coisa que desagrade o sistema, você perde crédito social e tu não pode abastecer teu carro, entrar na faculdade, ir no shopping, fazer uma viagem. Meio Black Mirror essa parada pra aí. Caralho, esse papo de crédito social já é Black Mirror pra caralho. Então, isso que eu tava falando. Em 1940, quando Joshua Haldeman, o avô do Musk, saiu da prisão por fazer parte do movimento tecnocrático, ele se dissociou do movimento tecnocrático e se afiliou ao Partido do Crédito Social. Em 1940. Tem gente que acha que crédito social é coisa nova, né? Então, meu querido, tu tá com 80 anos de atraso aí no estudo aí, né? Bota o popozão na cadeira e... Crédito social, mas ele funcionava da mesma forma que ele está sendo falado hoje? O conceito é esse, né? Porque se você não tem meios o acesso aos meios de produção e todo mundo depende de ganhar uma esmola de energia, então você consegue monitorar o que está todo mundo fazendo e dar ou não dar esse crédito de energia para o cara se ele está sendo obediente ou desobediente. Então você pune tirando crédito social. Na verdade, o crédito não é. O crédito, esse termo ele é enganoso. Porque não é crédito, é uma multa. Tinha que ser multa social ou multa de carbono. Porque o crédito de carbono não é um crédito, é uma multa. Porque o cara te dá um crédito e aí você faz uma viagem de carro, acabou teu crédito. Aí o próximo passo é você ser multado. Então a multa é muito mais a finalidade do que te dar o crédito. Entendi. Ele quer multar quem não cumprir, pô, do que beneficiar quem tá andando na linha, né? Mesma coisa esse crédito social. Entendi. É multa social, pô. Se não dançou conforme a música, vai levar uma paulada. E aí a gente teria, então, a tecnocracia... Tecnocracia. Das Américas. A tecnocracia seria o modelo, né, de político e a estrutura, né, o conglomerado. Que é um troço, é uma estrutura empresarial da coisa. Empresarial é essa roupagem, esse envelope que eles estão dando hoje para tentar você pensar que é legal, né? Tipo assim, você preferiria que o estado da Califórnia fosse governado pelo secretário de tecnologia da Califórnia, que é um funcionário público, ou pelo Tim Cook, que é o CEO da Apple, empresa trilionária? Então vai falar, claro que é o Tim Cook. Falei, então, a gente vai mudar, a gente vai fazer isso nos Estados Unidos inteiro. A gente vai botar um CEO, só que não é você que vai escolher, é a cúpula que vai escolher. Entendeu? Aí o cara, maneiro. Maneiro caramba, pô. Você não percebeu que tá te enrolando? E aí, territorialmente, eu entendia que a jogada dos Estados Unidos com a América do Sul, pelo menos do ponto de vista de influência. E aí, dos outros blocos, você falou um pouco do bloco da Grande Israel, mas tem o do Lestásia. Lestásia é a China e Eurásia é a Rússia. Tá. O Lestásia é como? Como é que... É um modelo diferente do que está se formando? Você pode ver que hoje, esquerda, direita, progressista, conservador, cristão, ateu, todos o espectro ideológico, eles estão recebendo de mão aberta isso que o Fórum Econômico Mundial chama de quarta revolução industrial, que é a mesma coisa que o projeto Tecnato, que é a substituição do dinheiro físico pelo dinheiro digital, substituição do trabalho pelo crédito social, né, a internet dos corpos, que é a internet vindo para baixo da pele, né, você ter tudo ali monitorado, certificado de vacinação, carteira de moeda digital, tudo embaixo da pele ali, qualquer lugar que você... parecendo uma puta facilidade. É tudo a mesma coisa, cara, da China aos Estados Unidos, né, do Irã até o Brasil, todo mundo tá de braço aberto, falando, vem! Então é uma coisa que é supra-ideológica, supra-partidária.